Olá, gente. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso, né? A nossa primeira aula foi a introdução à anatomia, agora nós vamos falar sobre a planimetria. A planimetria, ela é uma parte da anatomia, na verdade, de qualquer noção espacial, onde nós entendemos um pouco as nomenclaturas, as referências, nós podemos saber é, onde está localizada tal estrutura ou ela está relacionada digamos, superiormente, inferiormente a que estrutura. Então, graças à planimetria que nós conseguimos nomear as estruturas de acordo com a sua localização, em relação a outras, vamos dizer assim, outras estruturas. E a partir de agora, você precisa saber com muita convicção a planimetria. Então, eu vou fazer o meu máximo para passar para vocês de uma forma mais didática possível. Começando aqui, a gente vai fazer o seguinte: a divisão da aula vai ser em posição anatômica, vai ser planos anatômicos, termos de relação e comparação e termos de lateralidade. Então, começando aqui pela posição anatômica, essa é a posição anatômica. Se a gente pedir para uma pessoa fique em posição anatômica, ela deve assumir esta forma, que seria então o olhar voltado ao horizonte, as mãos espalmadas e os pés voltados para frente. Então, a partir desses três pontos somados, a gente vai ter então a posição anatômica. Essa também pode ser chamada, pela pessoa estar em pé, de posição em ortostase, ok? Então, essas são duas nomenclaturas. Aí só colocar aqui para vocês. Ortostase. Então, esse termo ele refere para a pessoa ficar em pé, ereta, sendo que a posição anatômica de fato é esta, ok? Então, a partir da posição anatômica, a gente vai ver o que é anterior e o que é posterior. Por exemplo, na palma da mão, é a principal diferença que a gente encontra. A palma da mão ela é voltada para frente. Então, o que na mão é anterior e o que está atrás da mão é posterior. Então, dessa forma, a gente já começa a introduzir para vocês um dos conceitos da planimetria. Então, se você sabe o que é anterior e o que é posterior, sabe o que é lateral à direita e à esquerda e o que está superior e inferior, você já vai ter então uma noção do que vai ser a planimetria daqui em diante. Então, só para introduzir vocês aos termos, a gente tem o superior e o inferior, eles estão relacionados à altura. O que é cranial está mais próximo da cabeça e o que é caudal está mais longe da cabeça. A gente também tem o anterior, que pode ser chamado de ventral, e o posterior, que pode ser chamado de dorsal. Além disso, a gente pode dizer o que está mais próximo da cabeça, chamando de proximal, e o que está mais distal. Mas isso tendo por base que você pode fazer isso com qualquer estrutura. Por exemplo, digamos que o mamilo ele está mais proximal da cabeça do que o umbigo, ok? Então, a partir desse ponto, a gente já dá para ter uma noção do que a gente está conversando. Agora, eu vou mostrar para vocês os planos anatômicos. Bem, os planos anatômicos que nós vamos estudar são três. Nós temos o plano coronal, o plano transverso e o plano sagital. O plano coronal é esse aqui que vocês observam, que corta a pessoa de uma orelha a outra, ok? É este aqui. Essa é uma ponta, esta é outra ponta dele. Então, esse vai ser dito plano coronal. O plano sagital, ele corta a pessoa em duas metades iguais, esse plano sagital, né? Aqui as duas pontas dele. E o plano transverso, aqui estão duas pontas do plano transverso. Eu vou explicar melhor para vocês a seguir, mas basicamente são esses pontos que a gente vai trabalhar. Bem, o plano coronal. O plano coronal, ele divide a pessoa, ou na verdade qualquer estrutura, em anterior e posterior. Ou seja, esta é a face anterior do cubo, que eu estou mostrando, e a face posterior ela não é possível de ser visível nessa imagem.
Então, o plano coronal ele vai ter esta trajetória, ele vai seguir de uma lateral a outra. Mas por que ele é dito coronal? Porque no crânio a gente tem uma sutura chamada de sutura coronal. Esta sutura, nos livros que a gente estuda, remetem que seria o local onde reis e rainhas colocam suas coroas. Então, por isso se chamava, por isso a sutura ganha o nome de coronal. Então, aqui é um corte coronal de uma ressonância de crânio, onde pegando exatamente não, pegando onde estaria a sutura coronal, a gente consegue observar este corte de imagem. Ou seja, a partir deste corte, essa é uma imagem que está mais anterior e o que a gente não consegue identificar na imagem está mais posterior, ou seja, está para trás da imagem que a gente está observando. Ok? Então, passando para o próximo, nós temos o plano axial ou transversal. Então, a gente vai ter aqui o plano axial, ele vai cortar como se fosse, digamos, ao nível do umbigo, tá? Mas na verdade é só uma referênciazinha. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse aqui é o plano axial, ou também dito transversal. No plano axial, a gente consegue separar as estruturas de três formas. A gente tem então as estruturas, tendo como referência três estruturas que estão próximas. Nós temos uma estrutura média, que vai ser a estrutura de referência. Nós temos uma estrutura que está abaixo da estrutura média, que é inferior, e uma estrutura superior, que está acima da estrutura média. Então, é assim que a gente vai ter então referência. Outro ponto é que você tendo duas estruturas, uma acima é a superior e abaixo é a inferior, sem necessariamente precisar da média, ok? Então, esse aqui é o plano transversal. E por que se chama axial? Nós temos uma vértebra no pescoço chamada axis. Essa vértebra ela possui este eixo, como vocês podem observar nessa imagem. E por ela se apresentar esse eixo, é como se a gente pudesse cortar então essa imagem e gerar uma imagem próxima ao que a gente está enxergando aqui. Que por exemplo, esse aqui é um corte axial do tórax, onde a gente está cortando a pessoa mais ou menos na altura do mamilo, que a gente pode até enxergar um pouco aqui, mas aqui a gente observa que graças a esse corte a gente consegue ver todas as estruturas que estão anterior, posterior, até, né, nessa imagem, mas graças a esse corte, que é como se você tivesse pegado, digamos, este cilindro e cortado exatamente ao meio, graças a esse corte a gente consegue obter então essa imagem em níveis, ok? Então essa imagem ela percorre o corpo de cima a baixo, ou vice-versa, gerando que é superior, inferior e médio. Agora o plano sagital. O plano sagital ele divide em laterais direita e laterais esquerda, né? Então essa divisão ela é feita da seguinte forma: nós temos então o plano sagital, que vai dividir o corpo exatamente em duas metades, uma metade e a outra metade aqui. E graças a essa divisão a gente consegue então cortar as imagens seguindo este trajeto. Então o que a gente vai observar na próxima imagem, que vai ser a explicação de por que sagital. Sagital porque a gente tem esta sutura aqui e a sutura sagital. Se a gente correr então um tomógrafo ou uma ressonância nesse plano aqui, cortando exatamente nesse ponto, a gente vai ter então um lado que vai ser o direito e o esquerdo. Que nessa imagem a gente está observando exatamente o plano sagital. A gente chama de sagital mediano quando ele passa exatamente no eixo que divide o corpo em duas metades iguais. Porém, a gente pode chamar de plano sagital apenas aquele plano que segue a mesma direção, ok? Aquela direção vertical. Então, graças a um corte vertical, a gente consegue ver as metades. Por exemplo, ir adentrando ao crânio e vendo as estruturas que nele contém, estão contidas.
Então, a partir do plano sagital mediano, passando exatamente pela metade do corpo, a gente pode ter algumas estruturas nomeadas, classificadas, como por exemplo, a estrutura que passa exatamente no meio nós chamamos de estrutura mediana, como por exemplo o umbigo, o nariz, são estruturas medianas. Tirando a estrutura mediana agora da nossa explicação, nós temos essas três esferas aqui. A do meio nós vamos chamar de intermédia. A que está mais para fora do corpo, partindo-se do centro para fora, nós temos a estrutura que vai ser denominada de lateral. E partindo da estrutura intermédia para mais internamente ao corpo, ou seja, a gente vê o que é externo e o que é interno para mais ao centro do corpo, aqui a gente vai ter a estrutura medial. Ok? Então, segue essa sequência. A gente tem a intermédia, a mais lateral e a mais medial. Excluindo do raciocínio o que é mediano, tá? O que é mediano vai ser dito mediano conforme for o caso. Mas aqui vocês observam, então, partindo-se do centro para a periferia, na direção esquerda. Então, agora a gente pode observar um pouquinho como seria a aplicação desses termos que nós estamos aprendendo. E essa aplicação ela pode ser feita da seguinte forma. Revendo a imagem que nós já temos, então vocês já viram que, vocês, claro, sabem que aqui é a cabeça e aqui os pés. O que está mais longe da cabeça vai ser dito distal, e o que está mais próximo é proximal, ou também dito cranial e caudal. Então, se eu, por exemplo, cortar o corpo nesse plano aqui, digamos que esta linha esteja reta, se eu cortar o corpo neste plano aqui, a gente vai ter o que é superior e o que é inferior, como a gente mostra aqui, superior e inferior. Além disso, se a gente cortar o corpo no plano mediano, de novo, plano mediano, a gente vai ter uma metade direita e uma metade esquerda. Lembre-se que a visão que a gente está tendo é uma visão espelhada, ou seja, é alguém de frente para nós, ok? Essa visão de frente para nós faz com que a imagem que a gente tenha espelhada. O seu direito é o esquerdo da imagem e vice-versa. Além disso, a gente ainda traçando o plano mediano aqui, o que a gente vai ter? O que está mais para o centro é dito medial e o que está mais para fora é dito lateral. Tirando as estruturas que estão exatamente no plano mediano, que são estruturas medianas. Como, por exemplo, se a gente citar um exemplo para vocês, o nariz é mediano, a gente tem a região malar, que é mais medial, a gente tem a região zigomática, que vai ser intermédia, e, digamos, a orelha, como digamos, um estudo. A orelha, então, vai ser mais lateral, pois ela está mais para fora. Ok? Então, esses são os termos que a gente usa. Então, mostrando aqui mais ou menos para vocês, a gente tem o osso externo e as costelas. Se a gente tem as costelas, como por exemplo, eu vou apontar esta aqui. Esta costela, essa deve ser a número 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta costela. A quarta costela, ela é mais superior. E a sexta costela é inferior. E a costela que está exatamente no meio vai ser nomeada como uma costela média, ok? Agora o que é anterior e o que é posterior. Anterior. No caso dessa imagem, a gente tem, por exemplo, aqui, o estômago foi retirado, o fígado foram removidos para que a gente enxergasse esses órgãos. Então, o estômago e o fígado são anteriores e, por exemplo, os rins e a artéria aorta e veia cava inferior são mais posteriores. Quanto ao que é medial e lateral?
por exemplo, se a gente traçar uma linha exatamente no plano mediano, que passaria mais ou menos aqui, a gente tem que a artéria aorta, ela é mais medial, enquanto que a suprarrenal é mais lateral. Vou usar de exemplo então o rim. A aorta, o rim e a suprarrenal. Vocês conseguem identificar que a suprarrenal ela está mais para dentro do que o rim. Então, tendo como referência a suprarrenal, comparando com a aorta e com o rim, a gente vai dizer que a aorta ela é média, que o rim é lateral e que a suprarrenal é intermédia, ok? Então essa vai ser a nomenclatura que a gente vai utilizar nas imagens. Outro ponto que a gente pode dizer é o seguinte: nós estamos falando de medial e lateral partindo-se do centro para a periferia em um eixo que vai exatamente para fora, ok? Nesse sentido, de leste a oeste. Então, essa é uma das noções que a gente tem. Outra noção que a gente tem é de profundidade. Ou seja, o que está mais, digamos assim, lateral, está mais superficial, e o que está mais medial está mais profundo. Então, por exemplo, aqui a gente tem os gastrocnêmios, e quando a gente secciona eles, aparece o sóleo. Os gastrocnêmios, aí faz a secção dos gastrocnêmios, aparece o músculo sóleo. Assim como também, fazendo a dissecção de parte dos gastrocnêmios, a gente identifica as estruturas que estão na fossa poplítea. Então, essas estruturas são mais profundas que o músculo gastrocnêmico. Então, o gastrocnêmico nesse exemplo vai ser superficial, e as estruturas da fossa poplítea vão ser profundas, ok? Isso para vocês terem uma noção de como a gente vai trabalhar, tá? Além disso, a gente tem o que está mais proximal e o que está mais distal. Como, por exemplo, a gente tem o dedão do pé, e nós temos aqui, aqui para cima, onde a gente vai ter então uma parte mais proximal da tíbia, ou uma parte mais distal da tíbia, por exemplo, aqui. Então, quanto mais próximo da extremidade, vai ser distal, e quanto mais próximo da cabeça, ou também dito mais próximo do que o distal, vai ser dito proximal. Agora, só fazendo uma breve revisão, também puxando um pouquinho o cuidado para um certo ponto, é essa nomenclatura aqui que a gente observa. O que é médio, medial, intermédio, mediano. Então, vamos começar. Então, vocês lembram, que eu repassei aqui para vocês ainda agora, que o plano sagital ele pode ser mediano por passar exatamente no centro do corpo e dividir ele em duas metades iguais, sendo uma direita e uma esquerda. Então, a estrutura que vai ser dita mediana, então a gente corta o mediano aqui, vai ser exatamente a estrutura que vai passar no centro, que pode ser dividida em direita e esquerda. A estrutura medial, ela é mais medial que a intermédia. E a intermédia é mais medial que a lateral, certo? A gente já explicou isso. Então, tendo como parâmetro a estrutura intermédia, é aquela que está entre uma estrutura que é medial e uma estrutura que é lateral. Então, a gente pode observar aqui na imagem que a estrutura lateral ela vai ser aquela que está mais lateral em relação à estrutura intermédia, e a medial é aquela que está mais medial à estrutura que é intermédia. Então, a gente já viu que é intermédia e medial. Outro ponto para a gente ressaltar é que a estrutura que vai ser dita como medial e lateral não precisa necessariamente de uma estrutura intermédia. Como, por exemplo, se a gente discutir para vocês o ventrículo direito e esquerdo em relação ao plano mediano. O ventrículo direito está mais próximo, então ele é mais medial, e o ventrículo esquerdo é mais lateral. Ponto. A gente não precisa dizer que há uma estrutura intermédia entre os ventrículos. Nesse sentido. Então, o médio
o termo médio se refere ao plano que vai de cima para baixo, é vertical, e vai ser então a nomenclatura para a estrutura que é média e está entre o que é superior e inferior. Isso é no plano axial. Então, no plano axial a gente tem o que vai ser dito superior e inferior. E o que está entre superior e inferior é o médio. Então, aqui para mostrar para vocês o exemplo, a gente tem este músculo, tá? É o tibial anterior. A gente tem a tíbia e esses vasos aqui, essas veias. Então, digamos, esta veia ela vai ser lateral, porque aqui o dedão, por exemplo, o dedão é medial, que na verdade é o primeiro dedo ou o artelho. O segundo a gente pode chamar de intermédio e o terceiro de lateral. Então, tendo como base o segundo dedo, o primeiro dedo é mais medial e o terceiro dedo é mais lateral. Então, vai ser a mesma coisa aqui em cima. O que está mais perto do primeiro dedo vai ser mais medial e o que estiver mais longe vai ser mais lateral. Então, a tíbia ela é mais medial em relação ao tibial anterior, que vai ser intermédio nesse caso, e esta veia vai ser dita lateral em relação à estrutura que a gente está estudando agora, que vai ser este músculo, que é este músculo aqui. E o que é mediano e o que é médio? Por exemplo, o externo ele é mediano, ele é uma estrutura que passa exatamente no centro do tórax e também no centro do plano mediano, passa exatamente no plano mediano sagital. E o que é médio vai ser justamente aquela nomenclatura que a gente fala em superior, médio e inferior, que vai ser então, por exemplo, o externo é uma estrutura mediana, e nas costelas a gente vai ter uma superior e uma inferior, ou tendo por base esta como ponto de referência, a gente vai ter esta de cima sendo superior e a de baixo sendo inferior. Então a do meio vai ser dita costela média, ok? Outros termos que a gente estuda são os de lateralidade, como por exemplo, nós temos dois rins, um de cada lado. Então nós dizemos que são estruturas bilaterais. E o que é unilateral? Por exemplo, nós só temos uma artéria aorta. Esta uma artéria aorta, ela vai ser então unilateral, pois ela vai estar para a esquerda do corpo. E, por exemplo, o fígado, nós só temos um fígado que fica predominantemente no hemicorpo, ou também chamado dimídio, uma metade de um corpo, no dimídio direito. Por estar apenas no dimídio direito, por ser apenas um órgão, não vai ter um fígado do outro lado. Então a gente vai dizer que é uma estrutura unilateral. Além disso, a gente tem o que é ipsilateral e contralateral. Ipsilateral são estruturas que estão no mesmo lado, como por exemplo, se eu desenhar para vocês aqui, aquele famoso stickman. O braço e a perna, a gente pode dizer melhor, o membro superior e o membro inferior, ambos de um mesmo lado, vão ser ditos ipsilaterais. O braço direito em relação ao braço esquerdo vão ser ditos contralaterais. Então, só que isso é como eu falo durante toda a aula, é um termo de referência. Se a gente tem um ponto, o ponto do outro lado vai ser contralateral. Então, não necessariamente é uma estrutura igual, como por exemplo, o braço direito, o membro superior direito é contralateral ao membro inferior esquerdo. Então, é uma referência de estar oposto ao lado no plano sagital. Não necessariamente dizer que é o par
como, por exemplo, o que é uma estrutura bilateral. Bem, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre a planimetria. Estudem essa aula com carinho, pois daqui para frente todos os termos que a gente vai utilizar de superior, inferior, medial, mediano, intermédio, vão estar baseados segundo o que nós falamos nesta aula. Eu fico por aqui e muito obrigado.